Olá, tudo bem? Você vai ver nesta edição do Unibrasil em Síntese. Esporte e Cidadania. A equipe de rugby da Unibrasil é bicampeã juvenil no Circuito Brasileiro de Sevens. Mérito acadêmico, direção e Centro de Apoio Didático-Pedagógico realizam jornada com professores. Desempenho profissional. Diplomata do Itamaraty fala sobre a carreira e aponta alguns cursos da Unibrasil. Oportunidade. Vestibular agendado da Unibrasil é prorrogado e as transferências já estão abertas. Não saia daí. O Unibrasil em Síntese está no ar. A equipe do Juvenil Unibrasil Curitiba Rugby Clube é campeã do Curitiba Sevens de 2009. E o time adulto também foi premiado. O Curitiba Rugby nunca tinha sido campeão de um campeonato de São Paulo e daqui de Curitiba. E a Unibrasil, com esse apoio aí, fez a gente conseguir treinar mais, com os estudos apoiando os dois, e a gente conseguiu ganhar e é muito emocionante essa vitória pra gente. Eu agradeço a oportunidade, né? Se eu não tivesse a Unibrasil, eu ia acabar só jogando rugby, mas não ia ter como treinar direito, ia ter que arranjar algum trabalho. Ajudou bastante isso. O torneio reuniu 4 categorias: adulto, feminino, juvenil e veterano. O time juvenil venceu o SPAC por 14-5. Com este resultado, a equipe foi bicampeã juvenil no Circuito Brasileiro de Sevens 2008-2009. O Circuito Brasileiro de Rugby reuniu 32 equipes nacionais e estrangeiras. A equipe campeã conta com 6 jogadores bolsistas das Faculdades Integradas do Brasil, que oferecem 11 bolsas de estudos integrais ao clube. E você pode acompanhar o desempenho da equipe de rugby da Unibrasil pelo site www.curitibarugby.com. Para garantir a política do conhecimento, a aprendizagem adequada, um ótimo desempenho profissional e a valorização da cidadania, todos os setores de uma instituição de ensino superior precisam estar afinados. Pensando nisso, diretores, coordenadores e professores das Faculdades Integradas do Brasil se reúnem durante a jornada acadêmica. A Unibrasil tem a preocupação mesmo de trazer aquilo que ela tem de melhor para os seus estudantes. Essa ação, né, esse desejo de trazer aquilo que a gente tem de melhor, requer planejamento, requer um conjunto de reflexões. A Unibrasil é uma instituição que pauta as suas ações baseada em princípios. Esses princípios estão apresentados no nosso projeto pedagógico institucional, estão também presentes no nosso plano de desenvolvimento institucional, se desdobram nos planos de curso e nos planejamentos dos professores. Então, a jornada acadêmica é um momento muito interessante para você articular todos esses espaços, né, de forma que a gente possa garantir na ação do professor em sala de aula que esses princípios, esses compromissos da Unibrasil sejam mantidos, respeitados, bem executados com o amor pela aprendizagem e também com a responsabilidade profissional, e a Unibrasil prima por isso. Essa edição ela está dividida num primeiro momento, que é um trabalho da direção acadêmica do CEDIP, que é o nosso centro psicopedagógico, com os coordenadores. E um segundo módulo voltado aos professores. Então, direção acadêmica, coordenadores de curso, CEDIP, e o corpo de professores da Unibrasil. Nós tivemos cerca de 200 professores inscritos e que estão em plena atividade. Nós desenvolvemos, no primeiro momento, para os professores, então, uma apresentação do nosso projeto pedagógico institucional. Mostramos essas vinculações entre os projetos, entre as leis nacionais, e os professores estão exercitando. Então, essa é outra coisa importante que nós trouxemos para a jornada desse semestre, que foi a tentativa de unir a reflexão teórica sobre esses documentos e suas práticas e a atividade prática do professor. Então, o nosso professor, a partir das reflexões, das aulas, está fazendo uma intervenção no seu plano de ensino. Então, os planos de ensino que começam a ser executados no dia 9 estão sofrendo uma revisão, estão se qualificando, melhorando. Então, a perspectiva de que nós tenhamos um semestre com um ensino mais qualificado ainda é bastante grande. A organização é da direção acadêmica e do CEDIP e se baseou no projeto pedagógico institucional da Unibrasil. Os 25 cursos de graduação das Faculdades Integradas do Brasil já estão recebendo as transferências dos alunos vindos de outras instituições.
As solicitações podem ser feitas na Central de Atendimento Acadêmico, no térreo do Bloco 1, de segunda a sexta-feira, das 8 às 21 horas e aos sábados, das 8h30 ao meio-dia. O Ministério das Relações Exteriores vai realizar concurso para os interessados em ingressar na carreira de diplomata. Um representante do Itamaraty esteve na Unibrasil e falou sobre as profissões mais apropriadas para a diplomacia. A carreira da diplomata é de extrema importância para o desenvolvimento dos interesses do Brasil e do povo brasileiro no exterior. A cada dia que passa, o mundo é mais importante para o Brasil e o Brasil é mais importante para o mundo. Nesse sentido, o Itamaraty deseja ter profissionais das mais diversas áreas atuando como diplomatas. Para a pessoa se tornar um diplomata, ela deve passar pelo concurso de admissão à carreira de diplomata, cujas inscrições estão abertas até o dia 12 de fevereiro próximo e podem ser feitas pelo site www.cesp.unb.br/concursos/diplomacia 2009. O jovem diplomata começa a carreira como terceiro secretário e pode, ao longo dos anos, ascender até o topo da carreira, que é a classe de embaixador. Historicamente, o curso que mais oferece candidatos aprovados no concurso à carreira diplomática é a graduação em Direito. No último concurso, em 2008, houve 39 bacharéis em Direito aprovados. Por outro lado, o curso de Relações Internacionais tem, ano a ano, aumentado o número de candidatos aprovados. Em 2008, houve 23 internacionalistas aprovados. Também há graduados nos mais diversos cursos, que incluem letras, administração, comunicação social, economia e até mesmo cursos das áreas de exatas, das áreas de biológicas, como as engenharias, medicina, enfermagem, psicologia ou até mesmo fisioterapia. Isso para o Itamaraty é muito importante, porque cada vez mais as áreas de atuação do Ministério das Relações Exteriores são amplas, complexas e diversificadas. Nesse sentido, os profissionais de todas as áreas são muito bem-vindos para defender os interesses do Brasil e do povo brasileiro. A graduação em Relações Internacionais põe o graduando em contato com diversas áreas que serão espaços de trabalho no Itamaraty. O internacionalista, por exemplo, durante a faculdade, vai estudar economia, vai estudar política internacional, vai ter noções de direito, e todas essas áreas são cobradas no concurso de admissão à carreira diplomática. Por isso, podemos dizer que ele tem uma certa vantagem comparativa com relação aos demais candidatos. Entretanto, a gente deve lembrar que para aquelas pessoas que têm um espírito crítico apurado, criatividade, que gostam de se expressar e que têm interesse em defender os interesses do Brasil no exterior, o concurso também está aberto, pois o único requisito formal no que diz respeito à graduação é que o candidato tenha um curso superior completo, além de ser brasileiro nato, ter mais do que 18 anos e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. Por intermédio do escritório de representação do Itamaraty no Paraná, foi inaugurada há pouco tempo a Sala Alexandre de Gusmão, que fica na Biblioteca do Setor de Ciências Jurídicas da UFPR, ou seja, fica ali na Santos Andrade. Essa sala conta com um grande acervo de livros publicados pela FUNAG, Fundação Alexandre de Gusmão, que pertence ao Itamaraty. Esses livros podem auxiliar ricamente o candidato à carreira diplomática a balizar os seus estudos. Esses livros, por meio de um convênio firmado entre a Unibrasil e a UFPR, estão à disposição para empréstimo de todos os graduandos da Unibrasil. Para aqueles que quiserem consultar o site da FUNAG, que tem várias obras em PDF gratuitamente disponibilizadas aos usuários, ele pode ir até a Sala Alexandre de Gusmão e acessar de computadores que lá se encontram essas obras. Aqueles que de casa se desejarem acessar o site, o endereço é www.funag.gov.br/biblioteca digital. Nós acreditamos que, caso o candidato acompanhe as notícias de política externa no site do Ministério das Relações Exteriores, consulte os livros publicados pela FUNAG, leia, além do edital do concurso e do programa básico do concurso, o guia de estudos que é publicado anualmente pelo Instituto Rio Branco, com a bibliografia básica, com respostas padrão do concurso anterior e com questões do concurso anterior, o candidato poderá passar no concurso sem necessariamente ter que se deslocar a um grande centro como Rio, Brasília e São Paulo,
que historicamente aprovam muitos candidatos. Uma informação interessante é que no ano passado, o Paraná foi o quarto estado que mais aprovou candidatos no concurso de admissão à carreira diplomática. E o interesse do Itamaraty, ao realizar provas, a partir agora de março, do dia 8 de março é a primeira prova, ao realizar provas em 18 capitais por todo o território brasileiro, é democratizar o concurso, que vai se desenvolver em cada uma dessas capitais, da primeira até a última prova. A Unibrasil estendeu o prazo para a realização das provas do vestibular agendado 2009. As avaliações serão sempre realizadas às quintas-feiras e as inscrições podem ser feitas pelo site da Unibrasil. Além de um corpo docente de extrema qualidade acadêmica, nós temos uma estrutura muito adequada para as finalidades pedagógicas e um cuidado excepcional com a legalidade de nossos cursos. Os cursos todos autorizados e reconhecidos, prevendo ao aluno um excelente diploma valorizado pelo mercado de trabalho, mas também com situação legalizada em todo o território nacional. Para os aprovados na primeira fase da Universidade Federal do Paraná, a Unibrasil oferece a oportunidade de matrícula sem a necessidade do processo seletivo. Esses candidatos precisam apenas apresentar o certificado de aprovação e os documentos para inscrição. Para o início das aulas, a Unibrasil promoveu melhorias em todo o campus. Isso mostra que o bem-estar e a segurança dos alunos são prioridades para a instituição. A Unibrasil tem feito toda a recuperação da parte da floresta, que tentamos preservar o nosso bosque dentro da política do meio ambiente das matas de Curitiba, e temos toda a conservação da nossa parte de paisagismo. É uma preocupação da Unibrasil em manter esse visual bonito, bem conservado, porque nós queremos que traduza o que está hoje na questão da parte ambiental, de paisagismo, no verde, nas flores, que isso se traduza na educação. Os vasos no portão 3 vão orientar os motoristas e melhorar o tráfego de veículos. O complexo poliesportivo ganhou novas plantas junto às grades de proteção. A Unibrasil tem 8.000 metros de área verde e mais de 3.500 árvores em todo o campus. Eu estou aqui com a Marina Portela e com o Juliano Pedroso. Os dois são estudantes de jornalismo da Unibrasil e acabaram de vencer o programa Desafio da Notícia da Rede Band de Comunicação. E como foi participar desse programa, Marina? Foi uma experiência ótima, a gente vendo o que é o jornalismo na correria do dia a dia foi super importante. Como é que funcionava, Juliano? Conta pra gente, como que foi o desafio de vocês? O desafio, a gente pegava uma pauta na segunda-feira às 9 horas da manhã e tinha que entregar a matéria completamente pronta na sexta-feira ao meio-dia. Caso isso não acontecesse, a gente já começava perdendo ponto. Super corrido. Super corrido. Marina, e vocês sentiram na prática como é fazer jornalismo? Com certeza, a gente teve que ter contato com fontes, a gente acabou viajando, a gente fez tudo que um jornalismo faz mesmo, né? Achou difícil? Foi bem complicado, foi difícil, mas a gente conseguiu e ainda saiu campeão no fim. E olha, você vai poder conferir agora algumas dessas notícias. Neste casamento, a família precisou se preocupar com a decoração, marcar o salão, fazer o bolo, caprichar nas coleiras. Coleiras? Espera aí! Você já imaginou um casamento entre cachorros? Ele seria assim. Este foi o casamento entre a Poodle Frida e o Lhasa Apso Bob. É uma alegria, porque é um membrinho da família também casando. A gente já casou os filhos, agora está casando o filhote bicho. Que horário que você vai votar nesse domingo? Domingo eu vou votar entre 9h30 e 10 horas. Eu voto bem cedo. Eu vou votar pela manhã. Eu vou votar 9 horas da manhã. Ainda não me programei. Não sei se vou votar ainda. O pedreiro Valdomiro Santos Lima, de 40 anos, gostaria e deveria votar amanhã. Dele de pensão, e eu acho que nós não perdemos nosso direito ainda de cidadão, né? Por não pagar a pensão alimentícia de seus filhos, ele é um dos 15 presos provisórios da 5ª Delegacia de Polícia Civil do Paraná que não vão votar amanhã. Para se realizar uma eleição, todos os presos provisórios teriam que ser levados nas diversas sessões eleitorais. Isso seria inviável do ponto administrativo. Segundo o Departamento Penitenciário, existe no Paraná 7.427 presos provisórios. Curitiba tem sons que resistem ao tempo e aos poucos se transformam em marca registrada da cidade.
Mas quando o assunto é música, parece que isso não se repete. Gosto muito de música clássica, pop. Gosto de música clássica e mais música evangélica. Por 2 vezes, a Orquestra Sinfônica do Paraná e a Banda Blindagem mostraram que a mistura pode dar certo. O encontro aconteceu aqui, no Teatro Guaíra, onde a plateia pôde acompanhar a mistura da tradição erudita com o rock curitibano, ao som da 5ª Sinfonia de Beethoven. E de encontro em encontro, a tradição musical de Curitiba já parte, em busca da próxima parada. Uma palavra, a lágrima, sorrisos. 83% dos curitibanos se consideram felizes. É o que apontou um estudo do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado esta semana. Mas, de que maneira a felicidade é medida? Existe uma certa utopia pela busca da felicidade, como se fosse possível a gente ser feliz o tempo todo. Isso não é uma característica humana, essa felicidade o tempo todo. Já que não é possível ser feliz o tempo todo, há momentos que podem ser considerados de extrema alegria. O nascimento de Gustavo, hoje com 3 anos de idade, vai ficar na lembrança dos pais para toda a vida. A felicidade pode ser resumida em pequenos momentos, como é o caso de Bárbara, que estava 11 meses fora do país e agora reencontra os pais. Eu estou muito feliz, eu mal esperava por esse momento, foi melhor do que eu pensei. O momento de maior felicidade é a segunda maior felicidade do mundo, de tanta saudade, não tem nem 1000 palavras para expressar, mas eu estou muito feliz. A ciência explica o que as famílias sentiram. Felicidade, segundo especialistas, é uma combinação da ação de partes do cérebro que geram as emoções. Cada um busca de uma maneira. A ciência tenta explicar. Mas afinal, existe uma fórmula para ser feliz? Onde está a felicidade? Aliás, se a gente quiser fazer uma metáfora e querer ser feliz mesmo, se você enfiasse um dedo em cada ouvido e fosse empurrando, até que os 2 dedos se encontrassem lá dentro do teu cérebro, aquele ponto é o sistema límbico. A felicidade está lá, né? Só não recomendo que as pessoas façam isso, não. 8 horas da manhã do dia 2 de dezembro. Primeiro grupamento de bombeiros de Curitiba. O local arrecada doações para 32 mil desabrigados pelas enchentes que atingiram Santa Catarina. Às 10 horas da manhã, uma frota de 18 caminhões seguiu para a BR-101. Após 25 quilômetros de estrada, a viagem foi interrompida e a solidariedade encontrou o primeiro obstáculo. O que aconteceu aí, tenente? Nós recebemos um telefonema dizendo que tem uma barreira caída antes do posto rodoviário de Tijucas do Sul. O mau tempo testou a determinação dos voluntários, o que não os impediu de chegar ao destino. Apesar de fazer um desvio de barreira aí, mas foi bom, né? Para trazer os mantimentos para os desalojados. A ajuda levou 9 horas e 40 minutos para chegar ao pavilhão de eventos Marejada, em Itajaí, onde centenas de voluntários se revezam 24 horas por dia. Eu acho que quando a gente quer ajudar, eu acho que a gente não vê dificuldade em nada. A pessoa quando quer ajudar, quer ser solidária, ela vem até a pé. Cada um tem um motivo diferente para colaborar com quem precisa, e às vezes pode ajudar só um pouquinho. Mas, quando todo mundo se importa, é um verdadeiro espetáculo de solidariedade. Itajaí, 2 de dezembro, 11 horas da noite. Após uma pancada de chuva, a cidade está novamente embaixo d'água. E a partir de agora, centenas de voluntários voltam a reconstruir o que a chuva levou. Este é o Economia Unibrasil, eu sou Edson Stein. Hoje nós vamos abordar questões ou iniciativas possíveis para o enfrentamento da crise, né, a crise econômica internacional. E uma das questões que a grande maioria está negligenciando é relacionada ao tratamento ou à preocupação com os seus clientes. Então, o empresário, ele precisa ter uma preocupação fundamental, importante com o seu cliente, no sentido de
manter a fidelização desse cliente, não só do cliente que consome os seus produtos, mas também do seu cliente interno, que são os seus funcionários. Por quê? Primeiro, o cliente externo. É o momento de oferecer diferenciais para esse cliente, no sentido da sua manutenção, da sua permanência como interessado nos produtos que esse empresário está vendendo, porque é esse cliente externo que vai manter, né, o negócio, ou seja, vai manter o consumo, né, ou vai fazer o consumo dos produtos que são produzidos por determinada empresa. Essa manutenção do consumo ou a fidelização é necessária para que se faça de uma forma mais adequada o enfrentamento da crise. Então é momento de oferecer diferencial, buscar, perguntar para o seu cliente se ele precisa de algo novo, algum complemento, algum diferencial importante na oferta do produto, alguma embalagem, por exemplo, uma embalagem que seja mais adequada, ou um pós-venda mais adequado, e isso é necessário. Com relação ao cliente interno, é o funcionário, né? O empresário, mesmo com na crise, com o risco, né, de se dispensar alguns desses trabalhadores para enfrentar de uma forma mais adequada a crise, para que a empresa consiga sobreviver à crise, é importante que aqueles que permaneçam sejam cativados. Como cativados? Eles precisam ser tratados durante a crise de uma forma diferente do que eram tratados anteriormente, no sentido de incentivar esses trabalhadores, premiar aqueles que se destacam, premiar aqueles que inovam, contribuem para a inovação dos produtos, porque são essas as pessoas que fazem e vão fazer de fato a diferença para o sucesso, para a manutenção e a viabilização da empresa. Então, é momento de tratar bem, de cativar, de fidelizar o cliente externo e o cliente interno, ou seja, o comprador dos seus produtos e aqueles que produzem os seus produtos, que são os funcionários da empresa. Uma outra questão que também pode ser uma alternativa para o enfrentamento da crise é inovar no sentido de prospectar, buscar novos mercados, né? Então, as empresas de outros países, como é o caso da China, elas vão ser mais agressivas no mercado brasileiro e, nesse sentido, o empresário brasileiro precisa estar preparado, ele precisa atuar de uma forma diferenciada, diferente daquela que ele estava atuando até agora, para que ele consiga manter, digamos, a colocação dos seus produtos no mercado. Se a concorrência se acirrar de uma forma muito grande, para aquele mix de clientela que ele tinha, ele deve buscar novos clientes. E buscar novos clientes significa inovar, buscar outros mercados fora do espaço geográfico que atua até então. Além de oportunidades para colocar os seus produtos em novos ambientes de consumo, como cidades do interior, pequenas cidades do interior, essas cidades são boas oportunidades de emprego para aqueles que eventualmente perderam as suas ocupações, os seus empregos nos maiores centros, nos grandes centros. Então, há uma carência muito grande de mão de obra especializada. E, eventualmente, né, ou na maioria dos casos, aqueles que estão perdendo o emprego por conta da crise são pessoas especializadas, qualificadas. Talvez seja uma oportunidade interessante de buscar a ocupação nesses locais onde há essa carência grande de mão de obra, além de que nessas cidades a qualidade de vida é muito melhor e o custo de vida é muito menor. Então, em tempos de crise, se organizar no sentido de aproveitar as oportunidades da fidelização dos clientes, né, dos clientes externos e internos, e também uma oportunidade para buscar uma nova colocação, uma nova oportunidade de carreira nesses espaços que não estão sendo explorados atualmente. A crise pode ser uma dificuldade, mas na maioria dos casos é uma grande oportunidade. Esse foi o Economia Unibrasil. O Unibrasil em Síntese fica por aqui. Eu encontro você na próxima edição. Até lá!